Aqui uma dica que eu dou, que é dentro da leucemia linfóide aguda ou linfocítica aguda, nós temos um entendimento muito importante para o sucesso do tratamento no ato do diagnóstico, a punção licórica e a pesquisa de célula neoplásica independente da quantidade de células, nós temos que concentrar todo o material e fechar o diagnóstico, ou classificar esse líquor a partir da contagem. Hoje nós temos 3 status em relação a isso, a partir da contagem global e a presença ou não de células neoplásicas, assim como a presença de células vermelhas, como hemácias, em 50, acima de 50 elementos por milímetro cúbico, já classifica no status mais grave, que é o status 3, independente da contagem de células brancas, por conta de que é entendimento de que essa punção, o erro da punção pode levar várias células neoplásicas para dentro do sistema nervoso central e fazer com que esse paciente tenha uma remissão e posteriormente uma recaída da doença, podendo fazer com que esse paciente tenha dificuldade no tratamento e até mesmo entrar em transplante e a doença voltar. Então é muito importante esse entendimento licórico com a classificação dos status, o erro de punção e tudo isso é explicado naquele livro que eu comentei com vocês e aqui no canal também eu irei comentar no decorrer dos demais vídeos. Aqui mais um exemplo de imagem que vocês estão vendo de célula neoplásica de leucemia linfóide. E aqui um quadro, nesse outro slide com as células maiores, é um quadro de câncer de mama com infiltração no sistema central, onde vocês podem ver a aberração das células que a gente visualiza. Elas são praticamente visuais, já na câmara de fluxo, quando você vai fazer a contagem celular, você já identifica essas células já pela diferença de tamanho. Quando você vai para a coloração, você vê todas as alterações morfológicas de que classificam ela em uma célula neoplásica. Aqui um caso bastante interessante que chegou no nosso serviço. O paciente tinha déficit motor, foi solicitado uma ressonância magnética de crânio, onde veio normal, mas ela tinha um quadro anterior de câncer de mama e começou a ter déficit motor. Essa paciente ficou praticamente curada do câncer de mama, ela foi dada alta para isso, e lá na frente, depois de alguns anos, teve o início do déficit motor. O médico neurologista e o oncologista inicialmente suspeitaram de síndrome paraneoplásica, que é um quadro reacional autoimune para essa condição. Entretanto, a punção licórica trouxe alguns dados interessantes, na qual eu vou estar aqui passando para vocês. Como o líquor veio xantocrômico, então já indicava uma quebra da barreira hematoencefálica já crônica, já de longa data. A proteína bastante elevada, de 480, fazia um indicativo de que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Os demais parâmetros não chamavam atenção. Entretanto, quando nós fomos fazer a pesquisa de célula neoplásica, nós encontramos um grupamento celular único dentro desse líquor. Bingo, é padrão ouro, identificamos isso. O médico, mesmo não tendo lesão no encéfalo a partir da ressonância magnética, foi feito um pente fino nesse paciente solicitando outros exames complementares, como a ressonância magnética coluna cervical, torácica e lombar. A partir dessa ressonância, descobriu-se que tinha metástases leptomeningeas. Não tinha no encéfalo, mas tinha na lombar. Então, quem que definiu isso foi o líquor. O líquor, numa metástase, definiu o diagnóstico como metástase cerebral, carcinomatose meníngea e não síndrome paraneoplásica. Muito importante, definiu, fidelizou o tratamento e fidelizou o serviço.